Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Bechem Yahushua Hamashia, bendito é o nome de Yahushua Hamashia. É aquele que vive e que reina para todo sempre. Criador dos céus e da terra, Pai celestial, bendito és tu, ó eterno, soberano, todo-poderoso, digno de toda a honra e digno de toda a glória. A ti rendo a minha adoração e o meu louvor, pois reconheço que tu és o único que pode todas as coisas, que faz o impossível tornar-se possível, que chama a existência do que não existe e faz existir, pois a ti pertence todo o poder, toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Baruch Hashem, em o nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Glória ao Todo-Poderoso. Olha só, eu quero ler para você o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Antes de estudar contigo esta palavra, fazer essa leitura rápida, que daqui a pouquinho eu já tenho que entrar para dentro lá do serviço, entrar tem que ser para dentro, né? Eu tenho que entrar lá, terminar o serviço. Agora já está beirando já é 4 e pouquinho da manhã, né? Daqui a pouco, 6 horas eu estarei retornando para casa, aí é minha folga. Eu estou sem internet por esses dias, então eu baixo o vídeo aqui, né? Aqui na empresa e mando aqui. Quando não dá tempo de baixar aqui, aí não tem como eu mandar, né? O vídeo para abençoar a sua vida. Mas você que assiste os vídeos pelo YouTube, você que ouve a mensagem do Eterno, lá no YouTube você vai encontrar um tipo de um joinha, né? Um joinha assim. É um desenhozinho. Aí você vai clicar em cima. Ali você vai estar dando o seu like. Esse like que você vai estar dando, ele significa para o YouTube que os vídeos têm relevância, né? Tem bastante pessoas, graças ao Todo-Poderoso, eu creio que todos estão sendo abençoados assistindo esses vídeos, né? Porém, dê o seu joinha, dê o seu like, dê o seu positivo ali, né? Ou, se você não gostou do vídeo, não gostou da mensagem, você dá o seu negativo também. Porque aqui você tem liberdade, onde é o Espírito do Eterno, há liberdade, né? Então você vai estar ali dando o seu joinha ou dando o seu negativinho ali. Você tem toda a liberdade, de forma alguma você vai ser, de alguma maneira, ofendido por fazer isso. Você tem todo o direito de questionar e de opinar, de dar a sua opinião segundo o seu entendimento, né? Olha só, então eu quero ler para você o que está escrito aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23. Está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte. Olha só, o salário do pecado. E o que é pecado? O que é pecado? O que eu posso definir como pecado? Tudo aquilo que é contrário à vontade do Eterno é pecado. Tudo aquilo que a palavra do Eterno, que as Sagradas Escrituras condena é pecado. Mentir é pecado? Claro que é pecado. Falar mal da vida de alguém é pecado? Claro que é pecado. Todos os 613 mandamentos do Eterno, quando se é desobedecido, é pecado. É pecado. Então, olha só. O Eterno falou para Adão, somente daquela árvore você não deverá comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, provavelmente, se Adão houvesse obedecido,
futuramente o Eterno teria dado daquele fruto para Adão comer. Porque ele havia mostrado obediência às Sagradas Escrituras. Por que eu digo isso? Porque quando Yeshua estava lá no deserto e Hassatã foi lá tentar Yeshua, Yahushua, o que aconteceu? Hassatã trouxe algumas pedras e disse para Yahushua, transforma essas pedras em pães, se tu és o Ben Elohim, o filho de Elohim. Seria pecado Yeshua transformar aquelas pedras em pão? Claro que não. Porque depois ele multiplicou pão, transformou água em vinho. Para quem transforma água em vinho, transformar pedra em pão é a mesma coisa. Transformou água em vinho, multiplicou pão, peixe, sustentou milhares de pessoas. Olha só. Então, dependendo do momento, tem coisa que nós olhamos e parece ser bom. E nós queremos no nosso tempo. Só que muitas vezes nós estamos desobedecendo a palavra do Altíssimo e estamos pecando. E se tivermos paciência e mantermos a nossa fé nele, no futuro ele pode nos dar aquilo que queremos. Mas no tempo dele. É pecado querer no meu tempo? É. Se quiser, não é pecado você querer. Mas no teu tempo é pecado. E muitas pessoas padecem, sofrem, vivem momentos difíceis hoje, porque elas fizeram algo no passado que, se fosse aguardado o tempo certo, não teria sido pecado. Mas por elas fazerem em um tempo não permitido pelo Eterno, se tornou pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E quando Adão comeu daquele fruto, ele não morreu de imediato. Ele não morreu instantaneamente. Mas ele ficou distante do Eterno. Por isso que o Eterno perguntou: aonde você está, Adão? Está escrito no livro de Isaías, capítulo 59, que o nosso pecado encobre o rosto do Eterno de nós. Então, o pecado de Adão o afastou do Eterno. O afastou do Eterno. E assim acontece com todo ser humano, que quando peca, se afasta do Todo-Poderoso. Seja pecadinho, seja pecadão. Seja mentirinha, seja mentirona. Seja fofoquinha, seja fofocona. Seja roubo pequeno, seja roubo grande. Seja roubo de R$1, ou seja roubo de 1.000.000. O ato em si é pecado. Quando eu faço algo que não está no tempo correto, eu estarei pecando. Olha só. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, ele faz questão de dizer que é de graça, de Elohim, é a vida eterna. Por Yeshua HaMashiach, pelo Mashiach e Yahushua, nosso Salvador. Olha que coisa maravilhosa. Mas o dom gratuito, eu pequei, profeta. Cometi um erro, cometi uma falha, e eu não sabia que aquilo era pecado. Então você se humilha perante o Eterno e pede perdão para o Eterno e para a pessoa que foi cometido o erro, e o Eterno perdoará e abençoará. O Eterno perdoa, porque ele é perfeito, ele é maravilhoso, a misericórdia dele é imensa. Por isso que Davi escolheu ficar nas mãos do Eterno. Olha só, por causa da misericórdia do Eterno. Mas não caia no pecado, não deis lugar ao diabo.
Porque quando nós damos lugar ao maligno, o pecado toma conta da vida da pessoa. Ela se faz escrava daquele pecado. O pecado, ele é maligno. O pecado, ele é a natureza de Rassatã. Quando Adão comeu do fruto que havia sido proibido, o que aconteceu? Rassatã, ele enxertou em Adão a natureza dele. Com isso entrou a mentira, entrou a falsidade, a infidelidade, entrou o adultério, entrou a pornografia, entrou a prostituição, entrou o roubo, entrou a ganância. Tudo isso entrou no ser humano através do pecado de Adão. Por isso as pessoas são tentadas pelos mais diversos pecados. Uns são violentos, são brutos, são bravos. Outros são mentirosos. Outros são avarentos, quando não muitos têm vários pecados em si. Vários pecados. O salário do pecado é a morte. Às vezes a pessoa faz algo errado e ela não morre. Acontece como aconteceu com Adão. Adão não morreu de imediato. Não. E ele pensou que não ia morrer. Porém, atingiu uma certa idade, envelheceu, ele gerou filhos e morreu. Olha só. Se ele não estivesse cometido o pecado, nenhum de nós morreríamos. Estaríamos isentos do pecado, livre do pecado. Porque o pecado, ele gera morte. O pior de tudo não é a morte física, é a morte espiritual. Que é a pessoa ser impossibilitada de herdar a salvação, de entrar na cidade santa, de ser justificado no dia do grande juízo. Então não brinque com o pecado, não brinque com o engano, não brinque com o diabo. Não brinque com o diabo de maneira nenhuma, nem com o eterno. Não, o eterno não se deixa escarnecer. E não pense que você vence o diabo com as tuas forças, porque você não vence. Eu tenho 44 anos. Já estou com os cabelos brancos, barba branca. Olha só. O diabo, ele tem milhares de anos. Milhares e milhares de anos. Vê quanto ele é mais experiente do que eu. Mas graças ao Todo-Poderoso, ele nos deu a sua palavra. E é através da palavra do Altíssimo que nós vencemos o diabo. Quer vencer o diabo? Não desobedeça a Torá. Não desobedeça às sagradas escrituras. Não desobedeça Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador. Amém? Eu quero orar pelo caderno do Prossiga. Aqui está o caderno do Prossiga. Eu quero orar por você através desse caderno. Poderoso e misericordioso Pai Celestial, neste momento, mais uma vez, mais uma madrugada, coloco-me diante de Ti em favor da vida de todos que estão me vendo neste momento, seja de madrugada, de manhã, de tarde ou de noite, independentemente do dia ou da hora que esta pessoa esteja vendo, Pai, esse vídeo, ouvindo esta oração, que ela venha se voltar para Ti. Muitas vezes há pessoas, meu Pai, que carregam em si doenças por causa do pecado, mas que através desta oração, que através do arrependimento, pois está escrito, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Elohim, através do arrependimento, que esta pessoa seja curada, liberta, livre e abençoada pelo poder do Altíssimo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória ao Todo-Poderoso. Seja grandemente abençoado e não deixe o pecado te dominar. Fique na presença do Altíssimo. Jamais deixe o ódio, a mágoa, o ressentimento, o rancor, pois tudo isso é pecado. E isso nos afasta do Eterno.
tenha um coração limpo, tenha mãos limpas e um coração puro, e o Eterno te receberá, no nome de Yahushua HaMashiach. Salmo 24. Tenha uma mão limpa e um coração puro. Forte abraço a todos, que o Criador dos céus e da terra te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde, muita prosperidade. Nunca se esqueça, o teu Elohim reina, o nosso Elohim reina e reinará para todo sempre. Shalom, shalom.